o afastamento do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista Lagoinha. Shalom, querido seguidor do nosso canal, Na Pegada de Yeshua. Se você se interessa sobre esse assunto tão importante, legado profético, sucessão profética, manto ministerial sobre o Brasil, você fica até o final desse vídeo. Nós vamos comentar sobre um acontecimento que houve ontem, uma informação, não é? Que o pastor Márcio Valadão, líder maior da Igreja Batista Lagoinha, trouxe à tona quando ele sobe ao púlpito da Igreja Batista Lagoinha e comunica que ele está se afastando, se jubilando, né? Formando 50 anos de ministério aos 74 anos, e ele já está ali comunicando o seu afastamento definitivo da igreja. E é algo muito importante, muito impactante, por causa do peso do testemunho desse homem a nível de Brasil. Eu tive a oportunidade de ir a Batista Lagoinha em momentos proféticos e de encontrar pessoalmente, conversar, cumprimentar, abraçar, receber a oração desse servo de Deus lá em Israel, onde nós tivemos acesso a este servo. Ele estava com sua família, também com o Gustavo Bessa, esposo da Ana Paula Valadão. Eles fizeram um vídeo profético abençoando Feira, a cidade daqui de Feira de Santana, onde eles também têm amigos, e extremamente acessíveis, simples. Tive a oportunidade de ler um livro desse servo chamado Coração Quebrantado, um livreto. E como ele é mesmo, um coração quebrantado. O pastor Márcio Valadão é exemplo de simplicidade, de humildade, de idoneidade, de mansidão. Realmente um pastor de excelência, uma referência aqui no Brasil. E então ele transfere a liderança da Igreja Batista Lagoinha sede, né, a matriz em Belo Horizonte, ao pastor Flavinho Marques. E, porém, a liderança global das mais de 700 Batista Lagoinha no mundo fica com o André Valadão, que eu gostaria de deixar uma diferença muito grande, não é? O pastor Márcio Valadão é um homem simples, um homem quebrantado, realmente uma referência para a liderança pastoral nacional aqui no Brasil. Mas o pastor André Valadão, o seu filho, eu tenho minhas reprimendas por causa da vaidade. Então, quando o pastor Márcio Valadão deixa toda aquela liderança para a denominação da Igreja Batista Lagoinha global para o André Valadão, é uma transferência a nível denominacional. Mas a transferência a nível de manto ministerial não tem a ver com Batista Lagoinha, porque ele não é um pastor apenas para Batista Lagoinha. Ele é uma referência, um homem idôneo com a palavra para o Brasil, pastor de pastores, como se fosse mesmo um apóstolo, não é? E ele me parece que se encontra com uma enfermidade que tem a ver com esquecimento, falta de memória. Então ele está se afastando antes que evolua. Então o que eu quero deixar bem claro aqui, que fica um legado aberto, fica uma passagem de bastão, não é? E sempre que a gente fala aqui sobre o UFA, Unidade e Fome de Avivamento, a gente fala sobre passagem de bastão, sobre legado, sobre grandes homens de Deus que deixaram seu legado. Esse é um grande homem de Deus, pastor Márcio Valadão, que ele se permitiu se afastar, digamos assim, do ministério, para que ele possa se antecipar a qualquer tipo de doença ou de debilidade mental, e com a sua lisura, com a sua transparência, sua verdade em Deus, ele escolheu que fosse assim. Eu até me emociono porque eu sei que ele é um servo de Deus com uma palavra para o Brasil, de unidade, de mansidão, muito idôneo mesmo, né? Então, quero deixar bem claro aqui, a sucessão do Márcio Valadão, que é o líder maior das igrejas Batista Lagoinha, para o André Valadão, é em relação à denominação da Igreja Batista Lagoinha, em relação à denominação. Mas a sucessão dele como ministro, como homem de Deus, com uma palavra de unidade para o Brasil, é uma sucessão para todas as igrejas
que se dizem cristãs evangélicas no Brasil. É um manto profético, um manto ministerial, uma sucessão, um legado de uma liderança idônea. Então, nesse sentido, nós devemos ficar abertos, os líderes, pastores, pastoras, para entender que no mundo espiritual, nos céus do Brasil, está havendo um movimento, um mover de Deus, uma transferência. É tempo de mudança, é tempo de transferência de governo ministerial, e nós precisamos discernir, fazer essa separação sobre o governo da Igreja Batista Alagoinha, que é uma denominação, e o governo de Deus ministerial, espiritual, profético para toda a igreja do Brasil. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê pastores segundo o coração de Deus, como diz Jeremias 3,15. Shalom.